E nós vamos falar agora sobre o Lula, que abriu a campanha dele para 2026, tá? Ele foi num evento lá na Petrobras para inaugurar alguma coisa na Reduc ali, né, em Duque de Caxias ali, e subiu no palanque. Subiu no palanque mesmo e falou, não, porque ó, se tudo acontecer como eu estou esperando, eu vou me reeleger, vocês vão ter um candidato reeleito 4 vezes democraticamente, coisa e tal. A grande dúvida que todo mundo pensou é o que ele está pensando que vai acontecer, qual que é o plano do Lula para se reeleger, porque a popularidade dele está no lixo, né? Mas vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Piuí, 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 Abacaxi, Choque, 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 por aí, Fiat Maré, a bomba brasileira e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Que o Lula vai ser o candidato do PT em 2026, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Por quê? Porque eu já expliquei para vocês isso várias vezes aqui. Ah, o Lula tá velho, o Lula tá ruim, o Lula tá cansado, tem um monte de coisas contra o Lula. O problema é que a esquerda não tem ninguém além do Lula. Não tem ninguém, não tem outra alternativa. Se não for o Lula, não tem outro nome na esquerda para tentar 2026. Então, vai ser o Lula o candidato da esquerda em 2026, isso já está mais do que isso. A menos que ele tenha um piripaque realmente muito sério e não consiga nem ficar de pé. E eu estou para te dizer que mesmo nesse caso ele vai ser o candidato, tá? Mesmo nesse caso eles vão botar ele como candidato, porque não tem jeito, ele não tem outra pessoa, né? Mas aí chamou muita atenção essa frase que ele falou lá. Olha só o que o Lula falou nesse evento. Então, o evento foi um evento merda do Lula. Não tinha ninguém, evento fechado, porque, lógico, né, não tem público, não tem povo que goste desse cara. Ele foi lá na Petrobras falar um monte de besteira lá. E aí ele falou assim, olha só, tem gente pensando em eleição. Eles não sabem o que eu estou pensando. Será que ele bebeu antes de falar esse discurso? Eu não sei, né? Se tudo tiver como eu estou pensando, esse país vai ter pela primeira vez um presidente eleito 4 vezes. Ou seja, ele está dizendo que ele tem um plano, ele tem uma ideia do que ele vai fazer para ganhar a eleição ano que vem. E aí eu tenho, assim, eu não sei o que está passando pela cabeça desse idiota aqui. Mas, dada a situação atual de popularidade do Lula, eu diria que tem muito poucas coisas que ele pode fazer para tentar isso daí, né? Uma coisa que ele pode tentar, como eu já falei para vocês, é a solução Venezuela. É tipo, ele começar a governar com o STF e meio que anular toda a direita, proibir todos os candidatos do lado da direita e não sei o que lá. Isso é uma coisa que eles podem fazer de fato, seria uma maneira de ganhar, de favorecer o Lula nessa história, né? Agora, eu não acho que isso vai acontecer. Ainda mais porque, como eu falei com o vídeo do Tarcísio, né? O Tarcísio fez um discurso de candidato, um discurso muito bacana no Gilmar Palusa, e cara, a minha visão é, se for o Tarcísio o candidato do Bolsonaro, cara, já era essa eleição. Ninguém ganha no Tarcísio. O Tarcísio ganha com muita facilidade, não vai ter nem dúvida do Tarcísio ganhar essa eleição, né? Mas a gente não sabe o que o Lula está falando aqui. Outra coisa que ele pode estar falando, ele pode estar contando com o Trump brigando com o Brasil. Ele acha que o Trump brigando com o Brasil, ele vai ter a mesma molezinha que teve o Partido Conservador do Canadá, desculpa, o Partido Esquerdista do Canadá. Vocês lembram, né, o Trudeau, lá, o filho do Fidel Castro, ele estava perdendo a eleição lá no Canadá, estava muito por baixo e coisa e tal, mas aí o Trump começou a brigar com o Canadá, dizer que ia incorporar o Canadá aos Estados Unidos, que ia fazer o Canadá o 51º estado. O pessoal do Canadá não gostou desse negócio, né? E aí acabaram dando muita força para o Partido Liberal. Por quê? Porque o cara conservador, que é o Poilievre, que é um ótimo candidato, ele era muito associado ao Trump. O pessoal passou a não gostar mais dele, porque preferiu ficar com o Partido Liberal lá, com o Partido de Esquerda de lá. E é verdade também que o Partido de Esquerda mudou o candidato, tá? Tirou o Trudeau e botou um outro cara que é um cara mais de mercado, tá? O Carney, que é o atual primeiro-ministro do Canadá, ele é um cara mais de mercado, não é um esquerdista tão esquerdista quanto o Trudeau. Então teve essas duas coisas no Canadá que ajudaram de fato o Trump, a briga do Trump com o Canadá ajudou de fato. Mas não, foi um caso muito específico, tanto que no caso da Austrália ajudou um pouquinho também, mas não ajudou tanto assim, e no caso da Inglaterra foi o contrário. No caso da Inglaterra, o Nigel Farage, que é muito ligado ao Trump, acabou ganhando as últimas eleições, foram eleições regionais na Inglaterra, né, mas o Nigel Farage, o partido dele, o Reform UK, ganhou as eleições com muita facilidade lá. Então, eu não sei não, tá? Essa ideia do Lula, se é essa a ideia, ninguém sabe o que ele está querendo dizer aqui, o que vai acontecer. Se aconteceu o que eu estou pensando, não sei o que lá,
Ninguém sabe o que ele está pensando, evidentemente, né? De repente ele está bêbado lá, nem sabe o que ele está falando no final das contas. Mas se foi isso, do Trump brigar com o Brasil e isso melhorar a popularidade dele, eu tenho minhas dúvidas se isso vai acontecer, tá? Eu tenho minhas dúvidas, né? Ainda mais uma situação tão ruim quanto o Lula está agora. O Lula já está muito mal em termos políticos aqui no Brasil, né? Então aqui, ó, o Lula falou aqui o seguinte, olha só, parece que tem uma guerra aí do governo com o Congresso. Mas eu sou muito agradecido pela relação que eu tenho com o Congresso, né? Eu acho que nem no governo do Sarney, nem do Bolsonaro aprovaram tanta coisa, então eu sou grato. Quando você tem uma divergência é bom, sabe por quê? Essa gente senta na mesa e vai conversar e resolver. O governo pensa numa coisa, eu penso na outra. Eu não quero nervosismo, porque eu tenho 1 ano e meio de mandato. E tem gente que pensa que o governo já acabou. Você tem 1 ano e meio de mandato, mas não tem mais dinheiro, tá com o país quebrado e não tem mais apoio de ninguém. Ou seja, o governo acabou, né? Tem gente que já está pensando em eleição. Então isso aqui dá a dica da coisa. Por que o Lula está falando em eleição? Porque ele tá blefando dizendo que vai ser eleito. Em última análise é isso. Ele não tem nenhuma ideia para ser eleito em 2026. Ele sabe que não vai ser eleito. O que ele está falando aqui é um truquezinho para tentar convencer o Congresso de que não, que eu vou ser reeleito. Confia em mim. É aquilo que eu falo sempre para vocês. O poder atual depende do poder futuro. Se você tem poder hoje, o Lula tem poder hoje, ele tem a caneta lá, ele pode fazer um monte de coisa hoje com a caneta dele. Mas se a caneta não vai estar mais com ele daqui no final do ano que vem, né? Ele perde a eleição no que vem, 2027 já não está mais com ele, o pessoal já começa a fazer a conta diferente, né? Já não, porra, que eu vou apoiar esse cara? Esse cara não vai a lugar nenhum, né? Hoje já está sem dinheiro, ou seja, ele poderia ajudar um monte de gente, mas já não tem tanto dinheiro, não tem tanta tinta na canetinha do Lula mais. E a tendência é piorar daqui para frente, então, pô, é melhor deixar para lá, abandona o governo, né? Então, esse discurso que ele está fazendo aqui é um discurso para tentar convencer deputado de que ele ainda vai ser reeleito e aí, portanto, tem que agradar o Lula, tem que agradar, porque se eu for reeleito, você vai ser, né, coisa e tal. O que eu acho mais curioso disso, né, porque a Bolsa Brasileira tem até subido, vocês repararam que a Bolsa Brasileira deu uma subida recentemente, renovou a alta histórica. Por que a Bolsa Brasileira renovou a alta histórica? Por que o dólar está caindo aqui no Brasil? Porque o pessoal já está fazendo a conta que o Lula vai perder a próxima eleição. Estou fazendo a mesma eleição, a mesma conta que eu estou fazendo. Tarcísio vai ser o próximo presidente, tudo leva a crer que vai ser isso. O Lula vai sair fora, vai perder facilmente. Então o que o pessoal está aproveitando? Pô, vou aproveitar para comprar Brasil baixo, porque o Brasil está na merda agora, vou comprar as coisas baratas na Bolsa, porque quando o Tarcísio ganhar ano que vem, as coisas vão subir e pronto, né? Então, eu acho que é isso que está acontecendo. Mas o Lula está falando, não, porque eu vou ser reeleito, não sei o que lá. Para o Lula, isso é terrível. Porque todo mundo abandonou o Lula, ele não consegue fazer mais nada, né? Ele está abandonado completamente. Aqui, ó, Lula aproveita modo campanha do governo para colocar candidatura na praça. De novo, ele está colocando a candidatura na praça por 2 motivos. Primeiro que ele não tem alternativa. Eu já falei para vocês, a esquerda não tem alternativa. Só a candidatura do Lula mesmo, não tem outra candidatura possível. E segundo, porque ele está vendo essa perda de poder dele justamente porque está vendo que o pessoal está achando que ele não vai ser reeleito ano que vem. Então a expectativa dele é dizer que vai ganhar a eleição ano que vem para convencer o Congresso a fazer alguma coisa, ajudar alguma coisa, a negociar alguma coisa, chegar em algum ponto com ele. Ele não vai conseguir isso, mas ele está tentando, ele está aqui com a força de tentar isso daqui, ó. O antagonista está colocando aqui, ó, Jararaca Lula em modo Mortal Kombat, né? O Lula o Lula tem falado que entrou em modo de briga, né? O Ricardo Kertzmann fala aqui no antagonista que o Lula é virulento, né? Briga muito mais. Segundo ele está dizendo aqui, é pior que o bolsonarismo radical e não sei o que lá e coisa e tal. Esse pessoal, eu não vi qual é o do bolsonarismo radical. O que o Bolsonaro fez de radical no governo dele? Eu não vi nada de radical no governo. O governo é ótimo, pô. Tratou a pandemia da melhor maneira possível, fez. Se a gente tivesse seguido as decisões do Bolsonaro, teríamos saído da pandemia muito melhor do que com as decisões idiotas do STF, de governadores e prefeitos. Na questão da economia, privatizou um monte de coisa. Só vi coisa boa do Bolsonaro, não vi nada de ruim no governo dele, mas insistem em chamar o Bolsonaro de radical e não sei o que lá, não sei por que motivo, né? Aí tá dizendo aqui que o Lula agora foi pro tudo ou nada, que vai brigar com tudo com isso daqui, porque vai tentar ganhar a eleição, né? Aqui, ó, o José de Souza fala que o Lula vai ao palanque de Salto Alto. O Lula transformou em comício um evento na Petrobras. Apaixonado pela própria voz, disse a certa altura que, se acontecer tudo que eu estou pensando, esse país vai ter pela primeira vez um presidente eleito 4 vezes. Depois que o slogan rico contra pobre retirou a militância petista das cordas nas redes sociais, alguma coisa subiu a cabeça do Lula. O Lula está achando que com esse slogan ele vai implantar o comunismo. Não, é comunismo, luta de classes, revolução do proletariado e não sei o que lá. E não vai, cara, não vai.
Eu já fiz um outro vídeo falando que é o contrário, né? Estão falando muito disso, mas muita crítica ao governo, não de apoio no final das contas, né? Aqui, ó. Já não se acha necessário nem simular um aperto nas contas. O modelo de austeridade não deu certo em nenhum país do mundo, declarou em outro evento dos BRICS. A gente falou sobre esse evento dos BRICS também. Não, tem que torrar dinheiro mesmo, foda-se a austeridade. Ele fala essas coisas sem perceber que isso é um veneno, cara, porque se você gasta demais, você aumenta a inflação. Se aumenta a inflação, você ferra o pobre. O Lula adora dizer que é a favor dos pobres, que quer lutar pelos pobres, que os ricos que estão atrapalhando, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas no final das contas, essa gastança que ele produz, ele prejudica o pobre no final das contas, né? Nem parece ser o mesmo presidente que levou a alíquota de imposto sobre operações financeiras, né? Afinal, se austeridade não importa, por que você aumentou o imposto, né? Enfim, o pessoal tá vendo aqui que o Lula ele tá se colocando num salto alto, dizendo que já tá eleito, coisa e tal. Mas a minha visão é aquilo que eu falei para vocês. O Lula tá fazendo isso porque ele precisa, porque ele quer demonstrar pro Congresso, não, eu não vou acabar não, eu tenho chance de ser reeleito. Vai tá todo mundo olhando pro Lula, meu amigo, não vai, é daqui para pior, cara, não tem jeito aqui. Lula sinaliza que tentará a reeleição em 2026. Nenhuma novidade aqui. E ameniza a crise entre governo e Congresso. Mas, de novo, uma coisa está ligada à outra. Ele está dizendo que vai ser candidato porque ele acha que se ele convencer os congressistas que ele pode ganhar em 2026, ele consegue negociar melhor. Porque aí, não, peraí, mas aí eu vou ter um ministério para te dar lá em 2027, vou colocar não sei o que lá em 2027 para você, vou arrumar não sei o que lá. O fato é que o pessoal já viu que esse governo dele já deu o que tinha que dar. Ele não consegue mais entregar nada, as emendas são todas seguradas na mão do Flávio Dino, não tem dinheiro mais para nada, então, ou seja, ele não tem o que negociar nesse governo. Ele está jogando para o futuro para tentar alguma coisa, né? E o que chama atenção é que até o pessoal esquerdista, o Demetrio Magnoli, é esquerda radical, né? Extrema esquerda, né? Já tá falando aqui que, olha só, o Lula tá dizendo que vai ser candidato e coisa e tal, mas, pô, a verdade é que o Lula não tá dando gás, não tá... Devia se procurar um candidato na esquerda melhor que o Lula, não sei o que lá. Não tem, gente, não tem ninguém na esquerda. A esquerda brasileira morreu devido ao Lula. O Lula foi a erva daninha que matou a esquerda brasileira. Felizmente, de certa forma, o Lula tem esse lado de positivo. Matou a esquerda brasileira, né? Aí ele fala aqui sobre a idade do Lula, não sei o que lá, mas já sabe a dica do Biden? Dizendo, não, temos que fazer igual o Biden, temos que tirar o Biden, não sei o que lá, botar alguém, tirar o Lula, dizendo que ele está muito velho, botar outra pessoa. Mas eu quero lembrar o Demetrio que não deu certo com o Biden, né? E não vai dar certo com o Lula também. O Lula é pior ainda, porque não tem ninguém para substituir ele, né? E, além disso, o Lula falou um monte de besteira lá, anunciou a retomada de investimento no setor de refino de 33 bilhões. Peraí, o Lula não estava querendo aumentar o IOF para ganhar 20 bilhões roubando a população brasileira e agora está dizendo que vai gastar 33 bilhões em investimento? Porra, corta esse investimento, pronto, não precisa aumentar o IOF, corta o investimento da Petrobras e resolvido o problema, ué. Resolveu tudo. Por que o Lula tá brigando então, né? Outra coisa, ele brincou com a Magda, que é a presidente da Petrobras, dizendo que ela é frágil e bobinha, mas que é competente, não sei o que lá, não sei o que lá. É verdade que a Magda, ela tem ficado calada, ela tem obedecido ao Lula, né? Ela é competente no sentido que ela obedece o que o Lula manda e não faz nada de relevante no final das contas, né?